Olá, minhas amigas e meus amigos do Rita de Cássia, bem-vindos a mais uma reunião virtual. Na reunião de hoje nós vamos comentar um item do capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo que tem por título Os Superiores e os Inferiores. Esse item, ele consta da parte das instruções dos espíritos, onde Kardec registra as instruções, as comunicações que os espíritos trazem e que vão embasar os seus comentários desse capítulo. Esse capítulo, o próprio título Sede Perfeitos é extraído de um trecho do Sermão da Montanha que contém o discurso mais importante para o cristão, né? Ali tem reunidos todo o ensinamento do Cristo. Então, sobre ele, nós devemos constantemente nos ocupar de estudarmos, de meditarmos, de lermos, mas, sobretudo, de aplicar na nossa vida, né? O mais importante é esse desafio: estudar o Sermão da Montanha, se inspirar em Cristo e colocar em prática as suas instruções. No Sermão da Montanha, ele começa esse grande discurso, esse belíssimo discurso, esse discurso inesquecível com as bem-aventuranças, esse roteiro de felicidade que ele traz essas vias para a nossa felicidade, para alcançar essa felicidade. E ele termina em um dos trechos do Sermão da Montanha exatamente com o texto que eu vou ler para vocês agora, do capítulo 5 de Mateus, versículos 38 a 48. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, que o amor de Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar o nosso estudo. Sede perfeitos, né? Kardec, ao comentar esse trecho, ele nos relembra que Jesus falava para uma comunidade ainda bastante ignorante. Quer dizer, continua falando, né? Porque ainda somos bastante ignorantes. Então ele fala que sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ele nos dá um modelo de perfeição a ser seguido, porque não atingiremos o modelo de perfeição, ou não chegaremos a ser perfeitos como Deus, perfeição absoluta, só Deus. Mas ele nos alerta, ele nos convida a perseguir essa perfeição, que para nós, uma perfeição relativa à nossa condição, e que nessa perfeição, o Livro dos Espíritos deixa a gente, nos esclarece sobre essa questão, dizendo que ao alcançarmos essa perfeição, que consiste na prática da lei de Deus, na vivência da lei de Deus, nós alcançaremos a felicidade. Não é à toa que Jesus começa o Sermão da Montanha falando: felizes aqueles que são misericordiosos, felizes aqueles que são pacificadores, felizes os aflitos, e por aí vai. Ele vem fazendo todo aquele roteiro de felicidade, de conquista dos elementos, no desenvolvimento das nossas potencialidades como filhos de Deus, vivendo e crescendo, vivendo para conquistar as virtudes e eliminando o traço de ignorância que ainda insiste em nós, persiste em nós. E aí, continuando no comentário acerca desse item dos sede perfeitos, Kardec diz assim: aquelas palavras, as palavras do Cristo, pois, devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa a que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição?
Jesus o diz: amarmos os nossos inimigos e fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Notem que o Cristo coloca aqui no nosso, talvez, o maior desafio, que é amar o nosso adversário, no sentido de ter uma postura diferente com o nosso adversário, porque não podemos baixar decretos no sentimento. O sentimento não se improvisa, ele pressupõe confiança, pressupõe uma construção de elos, né? Mas ele fala aqui dessa atitude perante os nossos adversários ou aqueles que nos fizeram mal, né? Amarmos os nossos inimigos e fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Porque isso é de fato aquilo que nós, só isso que nós temos controle sobre o que nós sentimos, sobre o que nós pensamos, sobre como agimos. E inclusive porque o uso que fizermos da nossa liberdade de agir, de pensar, de escolher, caberá a nossa parcela de responsabilidade. Ela é intransferível. Então, os efeitos positivos e negativos recolhemos cada um de nós. Com efeito, aí ele continua, mostra desse modo, que a essência da perfeição é a caridade. Era no local que eu queria chegar. A essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. E Jesus, numa estratégia brilhante, né, coloca exatamente no maior desafio para nós, que talvez seja a nossa atitude perante os nossos adversários. Continuando, ele diz, com efeito, se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos não haver nenhum que mais ou menos altere o sentido da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, o que lhes são a negação. Já que tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento. Então, aqui vai ser o primeiro ponto em que a gente vai se concentrar. O que é que ele entende a definição de caridade conforme Jesus entendia? Inclusive, isso é uma questão do Livro dos Espíritos. Qual o sentido da palavra caridade conforme Jesus entendia? Né? Então, a gente vê aqui, benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é, por isso mesmo, sempre indício de maior ou menor superioridade moral, donde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos as regras da caridade no que tem de mais sublime, lhes disse, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Que belíssimo, né? Esse texto de Kardec. Eu fiz questão de lê-lo porque ele encerra, ele contém toda a essência do que a gente precisa compreender para tratarmos, para meditarmos sobre as nossas posições na vida material. Porque todos nós, em algum momento, diante das circunstâncias da vida, ocupamos ou ocuparemos posições de superioridade ou inferioridade. E é como se colocar diante dessas situações, sobretudo a nossa atitude íntima, que nós estamos aqui nesse estudo de hoje buscando estudar. Então, a base para o entendimento dessa atitude íntima perante as diversas posições que ocupamos na vida será a de buscar o sentimento da caridade, ou vivência, melhor dizendo, da caridade em todas as posições que ocuparmos. E aí é belíssimo que Jesus, novamente, só para a gente fechar esse item, ele vai colocando, né, a caridade máxima, ela é coroada quando nós conseguirmos mudar a nossa atitude, né, diante dos nossos inimigos, dos nossos
adversários. Né? Mas para compreender as palavras do Cristo, para compreender, a gente hoje tem essa ferramenta incrível que é o Espiritismo a nos inspirar, a nos explicar as máximas do Cristo. A gente compreende que é preciso o desenvolvimento do senso moral. E isso também não se improvisa, porque é preciso experiência, é preciso vivência para desenvolver o senso moral. Não é à toa que nesse mesmo capítulo, Kardec propõe uma reflexão sobre a parábola do semeador, que é uma parábola que Jesus, a rara parábola que Jesus explica. Quando ele vai falando lá que o semeador deixa a semente cair num terreno pouco fértil, num terreno em que não frutifica, ou então ele cai num terreno pedregoso, ele cai num terreno espinhoso, no qual ele até consegue brotar, mas não consegue crescer, porque a própria vegetação impede o crescimento e o desenvolvimento, até a semente, né? Ele vai falando desses estágios da nossa evolução, até no momento em que a semente cai em terreno fértil e frutifica. E ele explica essa parábola, né? Quando ele fala assim, mais adiante ele diz assim: escutai, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra no reino e não lhe dá atenção, né? É como aquele que recebe a semente ao longo do caminho, que os pássaros vêm e depois eliminam. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é aquele que escuta a palavra e que as recebe na alegria do primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Ao sobrevirem reveses e perseguições, tira ele daí o motivo de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam, aquela palavra se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos. Ora, se aqui nós não temos exatamente a nossa trajetória de evolução, vamos passando por esses períodos de mais ou menos ignorância, que pressupõe que a gente desenvolva nossa inteligência e que dela também nós crescemos os espíritos deixam isso claro, crescemos em inteligência e moralidade. Então, para o desenvolvimento do senso moral é preciso trabalho, é preciso experiência, é preciso vivência. Né? Então, por isso, não podemos de maneira nenhuma julgar as condições dos outros, a maneira como os outros se comportam, né? Só podemos julgar a nós mesmos e olhe lá, porque às vezes nem conhecemos profundamente as nossas reais inclinações, né? Então, que a gente se ocupe nesse momento de nós mesmos, né? Do nosso íntimo, como nós sentimos, como nós pensamos, qual o limite dessas influências, né? Ele fala aqui daquele que recebe a palavra nos espinheiros e coisa e tal, e aí não é assim conosco também? Estamos ali entusiasmados, né, com o progresso que fazemos, e aí nos vemos limitados diante de uma dificuldade da vida ou uma dificuldade material, e a gente tem os nossos limites testados. E são importantes até para a gente ter uma avaliação mais justa de si mesmo. Né? Então, as decepções conosco mesmo, elas são importantes para que a gente se conheça e possa modificar, né? Educar o nosso espírito, o nosso caráter. Né? Então, essas experiências, elas são muito ricas. Mas para a gente também ter bases, né? Para entender para construir, né, a nossa motivação íntima diante das posições de superioridade e inferioridade, a gente vai destacar do item O Homem de Bem, que é o item 3 desse capítulo, que também é um roteiro lindíssimo, né, que nesse momento, talvez mais do que nunca, seja imprescindível da gente, se possível, ler todos os dias antes de dormir, ao acordar, para a gente se inspirar, né? Então, o homem de bem, o que é essa? Por que a gente traz esse modelo? Porque ele vai nos inspirar para esse roteiro para a perfeição.
Ora, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Para que o nosso senso de justiça ele evolua, é preciso o desenvolvimento do senso moral. E esse senso moral, o senso de justiça e o senso moral estão intrinsecamente ligados à nossa capacidade de amar. Então, ela se amplia. Ela percebe, o senso moral e o senso de justiça se aperfeiçoam. Por isso que ele fala da lei de justiça, amor e caridade. Ele busca, né, seguir a lei de justiça, amor e caridade, busca cumprir na sua maior pureza. Tem consciência dos seus próprios atos, né? Não foge à responsabilidade, não transfere responsabilidade para outrem, né? Indaga a si mesmo se não violou essa lei. Com frequência, faz essa análise de consciência, se não violou a lei de Deus, se fez todo o bem que podia, se aproveitou todas as ocasiões de ser útil, né? Se ninguém tem contra ele queixa, né? Ou se fez a outra em tudo aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Aqui tem um dos itens que mais importantes para mim, né? Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a permissão de Deus e se submete à sua vontade em todas as coisas. Como é difícil, né? Desenvolver a nossa fé. E isso é uma trajetória íntima. Esse é um movimento íntimo. Fé a gente não consegue comprar no supermercado. A fé a gente experimenta, a gente desenvolve. Além da fé em Deus, ele tem fé no futuro, né? Porque compreende o sentido real da vida. Sabe que o futuro nós teremos as nossas conquistas recompensadas com a felicidade, né? Coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Esse é o verdadeiro previdente, que coloca o verdadeiro valor naquilo que merece essa dedicação, né? Os bens espirituais estão acima dos bens materiais. É por isso que a sua equilíbrio íntimo é garantido. Sabe que todas as virtudes da vida, todas as dores e todas as decepções são provas e expiações. São experiências que fazem parte do nosso progresso. E que a maneira como as enfrentamos vai fazer toda a diferença no nosso progresso. Até para que o sofrimento tenha fim. Né? Quando compreendermos, né, e corrigirmos a causa, né, a verdadeira causa, quando chegarmos na verdadeira causa, esse sofrimento termina. O sentimento de amor ao próximo é aquele o sentimento de caridade e amor ao próximo é aquele que lhe devota a todos. Faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Retribui o mal com o bem e toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica seus interesses pessoais pela justiça. Olha que bonito, né? Porque todos isso que nós estamos destacando aqui, todos eles são fruto do desenvolvimento do sentimento de caridade, não é? Que nos move a agirmos diferente. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção e sem condições. Olha, tá aí um grande desafio. Né? Com certeza cada um de nós está se identificando aqui com essas características do homem de bem e está percebendo, né, que fica esse exercício bacana para a gente hoje, né? Hoje e em todos os dias das nossas vidas. Que a gente se coloque aqui nessa régua, né, e se identifique. Onde eu estou aqui? Será que eu já consigo sacrificar os meus interesses, mesmo que eventualmente eu consiga fazê-lo? Será que eu já consigo agir com caridade? Será que eu já consigo ser indulgente? Qual é a minha disposição para perdoar? Qual é o meu limite? Porque todos temos limites. E expandir esses limites
faz parte do nosso progresso. É assim que a gente alarga o nosso senso de justiça e desenvolve o nosso senso moral. É bom, humano e benevolente, como a gente falou, sem nenhuma distinção e sem condições. Respeita nos outros convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Muito importante, né? Nos momentos, nos dias que nós estamos enfrentando, em toda essa dificuldade que estamos enfrentando diante dessa pandemia, né? Do qual somos testemunhas. Somos atores, né? Participando disso, estamos aí num mundo bastante polarizado, né? Que a gente não precisa se contaminar com ideias com as quais não concordamos, mas respeitar os outros nas suas convicções sinceras é nosso dever. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Ter como guia, e não só como nós agimos, as nossas atitudes, mas sobretudo naquilo que pensamos. Às vezes o pensamento, ele surge, né? É quase que incontrolável, e ele diz muito daquilo que nós somos. Então, observar os nossos pensamentos, como nós sentimos, como nós reagimos diante de uma situação, vai dizer muito sobre a nossa relação nas posições de superioridade e de inferioridade. Por que que para o homem de bem a caridade deve ser o seu guia? Porque está ciente de aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho, né, que fere a suscetibilidade dos outros, está trazendo prejuízo a si mesmo. Está criando situações de sofrimento. Não tem ódio, ou pelo menos não alimenta, né, ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Esse já conseguiu, né? Para nós ainda que estamos no desafio, né? Não alimentar ódio, não alimentar rancor, sobretudo, nem se fala, não alimentar desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Hoje eu ganhei um daqueles biscoitinhos da sorte, chineses, né? E olha que curioso que veio de mensagem. Eu gostei tanto que eu coloquei aqui no meu quadrinho para eu ficar lendo toda hora. Quer dizer, não que isso seja novo, mas receber isso hoje foi bacana. E eu vou colocar aqui para ler todos os dias. O primeiro a se desculpar é o mais corajoso. Quantos de nós sabe pedir desculpa, né? O primeiro a perdoar é o mais forte. Quanto a gente precisa se fortalecer, né? E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Muito bonito, isso aqui vai ficar aqui para me inspirar e eu espero que inspire vocês também. Tá aqui, ó, que eu recebi no biscoitinho da sorte. Não vai dar para ler, mas ó, tá aqui que eu recebi no biscoitinho da sorte que eu ganhei. Então, fala disso daqui, né? De perdoar, é só possível esquecer, não é que a memória, né, ela apaga, né? Mas a gente tem um entendimento diferente do fato, né? O fato aconteceu, a situação aconteceu, mas ressentir a experiência ruim, ela é prejudicial, sobretudo para nós mesmos. É um veneno que a gente está sustentando no organismo, né? É indulgente para as fraquezas alheias, que sabe que todos nós precisamos de indulgência. Ele se recorda das palavras do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não se comprais em rebuscar os defeitos alheios. Olha aqui, a gente já está chegando num ponto que vai nos ajudar, a gente vai guardar aqui na caixinha, que é uma talvez das atitudes que são desafios tão importantes, né? Quando estamos nas posições de superioridade e inferioridade, né? Aqueles que estão em posições de comando, isso é importante demarcar, que são posições absolutamente transitórias, né? Circunstanciais, muitas vezes, que podem nos ser tiradas a qualquer momento. Então, elas não são nossas.
Nós estamos vivendo aquela situação, né? E não se comprazer em rebuscar os defeitos alheios. Olha, na nossa vida de relação, isso é muito importante. Procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Esse aqui também, destaque como desafio para os nossos próximos dias, né? Acho que tudo começa por aqui, ó. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Porque se a gente não faz esse mergulho em si, nós não caminhamos, né? Fica difícil, a gente fica com tendência de transferir a responsabilidade dos nossos fracassos, das nossas frustrações sempre para o próximo. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos à custa de outrem. Essa questão da modéstia, ela é uma grande virtude a ser desenvolvida, né? Porque a caridade, se a gente viu, ela não combina com nenhuma matiz orgulhosa, né? Nenhum matiz de orgulho, vamos dizer assim. Portanto, a modéstia, né? A caridade é irmã da humildade. Precisamos desenvolvê-la, né? Descobrir o nosso real valor no limite da justiça e jamais se envaidecer, né? Seja das posições que ocupar, ou seja da condição de vida que ele nesse momento estiver experimentando, né? Não se envaidece da riqueza nem de suas vantagens pessoais. Vou ler essa aqui até o fim porque ela também vai servir de elemento para a gente, ó. Porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, né? Porque são depósitos que Deus a nós confere por algum tempo e deles nós vamos prestar contas, né? Quais são esses bens, né? O próprio bem do corpo, né? O nosso maior bem, as coisas materiais que nós desfrutamos, as relações, né? Tudo aquilo que a gente constrói, né? Que a gente deve usar com sabedoria dos bens, sobretudo os bens materiais, né? Que nos são concedidos. Porque, olha o que ele diz aqui: usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que seu emprego mais prejudicial, e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Olha, a gente volta lá a estudar as nossas imperfeições, porque as nossas paixões, elas estão ali, são os nossos limites, né? Que muitas vezes entravam o nosso equilíbrio espiritual. E por fim, para a gente justamente encadear com a reflexão sobre os superiores e os inferiores, se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar um moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a situação subalterna em que se encontra. O subordinado, porque a gente não está falando só do superior, né? A gente está falando do subordinado também, porque são esses papéis que nós desempenhamos. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. E aí, meus amigos, nós vamos para o item, quer dizer, para o texto do item, porque nós já estamos tratando do tema, né? Esses temas são todos encadeados. A mensagem de François Nicolas Madeleine, que era cardeal de Morlot, numa mensagem de 1863, na qual ele vai falar justamente dessas posições inferiores e superiores que ocupamos. A primeira coisa que a gente destaca é que a autoridade, assim como a abundância de recursos materiais,
ela é uma delegação. Esse é a primeiro ponto. Porque nós entendemos às vezes como um direito essa posse, né? Inalienável. E ela é uma delegação da qual teremos que prestar contas. Lembra lá? Usa, mas não abusa dos bens. Usa, mas não abusa também da autoridade que lhe foi conferida. Então, a autoridade, em qualquer circunstância da vida, ela tem uma posição de missão nossa. É uma tarefa que vamos cumprir. E uma tarefa na qual somos delegados a cumprir, e nós vamos prestar contas, né, do uso que estamos fazendo, do uso que fizermos dessa autoridade. Será que nós usamos a nossa autoridade para levantar a moral? Será que nós usamos a nossa autoridade para explorar? Né? Explorar o trabalho, o tempo, a saúde do outro? Será que nós exploramos o outro para fazer aquilo que colocamos eles em posições degradantes? Né? Então, não devemos nunca julgar, né, que a autoridade tenha sido conferida para que a gente tenha só o prazer de mandar. Eu gosto de mandar, eu sou mandona mesmo, eu gosto de mandar, né? Temos que pensar nisso, né? Eu tenho, né? Se a gente foi colocado em posição de autoridade, cuidado para a gente não resvalar no autoritarismo que a todo instante tá provocando tanto mal na sociedade quanto em nós mesmos, né? Principalmente para o autoritário, né? Porque sofrerá as consequências do autoritarismo, né? A gente não deve acreditar, né, que a autoridade seja, como a maioria dos potentados da terra, um direito, uma propriedade, né? Porque ninguém pode dizer que uma coisa nos pertence quando ela pode ser tirada sem o consentimento. E Deus confere a autoridade a título de missão, o Espírito fala, ou de prova, quando julga conveniente, e a retira quando bem entende. Então, né, a primeira atitude na posição superior ou inferior é essa. Elas são posições temporárias, que podem ser missão ou prova, e que Deus tira e põe né, com um recurso educativo, para que elas tenham sido sempre com um fim útil, né? Tudo tem um fim útil. Quem quer que seja, então, depositário dessa autoridade, seja qual for a nossa intenção, não deve esquecer que nós temos almas a nosso encargo. Ele usa essa expressão, né? Então, nós estamos ali influenciando, comandando pessoas. E a nós, a autoridade, vamos dizer assim, que está ali temporária, ela vai responder pela boa ou má diretriz que deu aos seus subordinados, né? E, portanto, sobre a autoridade, né, ela vai recair as faltas que eles venham cometer. A gente não pode esquecer e achar que são iguais. A autoridade temporal, que tem um tempo definido, ela tem um propósito, e a autoridade moral, que essa sim é posse nossa porque foi desenvolvida, ela foi conquistada. E a verdadeira autoridade, em qualquer tempo, é a autoridade moral. E a gente já viu lá no homem de bem, que, sobretudo, ele tem domínio sobre si mesmo, né? Então Deus vai pedir a nós as custas da nossa autoridade. Olha as perguntas que o Espírito nos faz, né? Assim como Deus pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que em tuas mãos deveria ser um manancial a espalhar a fecundidade à tua volta? Ele faz essa pergunta.
E ele também pode fazer a pergunta semelhante à autoridade, aquele a quem foi conferida a autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da tua vontade, nem instrumento dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Olha, um alerta, né? Então, ainda porque, né, o espírita deve ter em mente que nós estamos aqui a todo tempo nos relacionando com, muitas vezes, com velhos conhecidos, né? Então, hoje, quem está na posição de superior pode ter ocupado a posição inferior e é claro que na própria encarnação nós estamos sempre em relação a outrem num grau de maior ou menor superioridade ou inferioridade. Nós estamos desempenhando esses papéis, né? E mais lá na frente, esses papéis eles se invertem. Mas ele não chama atenção somente ao superior que tem deveres e responsabilidades com os quais se preocupar. Ele fala também da postura do subordinado, que às vezes é muito difícil, né? A gente se colocar na posição de subordinado, que sofre por alguma relação abusiva, né, de superiores e inferiores, e a gente fica ali só na posição de vítima, sem meditar no seu compromisso. Independente da relação que se tenha, o subordinado, nós em posição de subordinado, nós temos nossos deveres a cumprir, sobretudo com a nossa própria consciência e com Deus, para quem nós vamos prestar conta. Se por alguma situação nós não podemos nós não podemos sair da situação problemática, porque é justo lutar por melhores condições, existe talvez um aprendizado que precisa ser feito antes que a gente se libere dessas situações. Né? Ele diz assim, mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, por seu lado, também os tem, e não são menos sagrados. Se este último for espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando o chefe deixe de cumprir os que lhe competem, porque sabe que não deve retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as faltas do outro. Né? Então, o Espiritismo, ele nos ensina a compreender que, às vezes, as situações de dificuldade para nós são situações extremamente educativas. O valor, né, dessa experiência, ele é um tesouro inestimável para o espírito. Então, às vezes, o aprendizado é de resignação. Às vezes, o aprendizado é de imprimir um movimento que vai facilitar a modificação de uma situação, seja para si, seja para um grupo, né? Então, é preciso ter em mente que em qualquer situação é induzido pelo sentimento de dever que a fé lhe dá e pela certeza de que todo desvio do caminho reto implica em dívida que cedo ou tarde terá que pagar. Então, essa última passagem fala justamente, né, das consequências positivas ou negativas das experiências que temos na vida. Então, meus amigos, esse é o texto, né, que nos coube para meditar sobre os inferiores e os superiores. Eu convido vocês a estudar esse capítulo. É um capítulo riquíssimo. Esse texto do Homem de Bem, que eu só fui pensando em algumas partes, assim, fui destacando essas virtudes tão importantes, né, que não só dizem respeito à nossa relação com o próximo, qualquer relação que seja, mas também conosco mesmo. Então, meus amigos, muito obrigada pela atenção de vocês hoje. Nós agora, para encerrar o nosso estudo, eu convido vocês a sentar confortavelmente, respirar calmamente, pensar em Jesus,
se alimentar do amor infinito de Deus para juntos orarmos. Deus, nosso Pai, Senhor da vida, fonte de todo amor e toda bondade, nos inspira nesse momento de dificuldade que essa terra passa, nos relembrando da mensagem de Jesus, do nosso compromisso íntimo, do nosso crescimento, que nós possamos contribuir no limite das nossas possibilidades, positivamente para as modificações íntimas nossas e para as modificações nos grupos, nas pequenas famílias, nas nossas vidas de relação, nas comunidades nas quais participamos, que possamos contribuir positivamente para que essa humanidade possa encontrar equilíbrio, para que ela possa encontrar pacificação. O momento é de prova, Senhor, e que o nosso testemunho possa ser o de fidelidade a Ti. Renova a nossa confiança, Deus nosso Pai, a nossa confiança em Ti e a nossa confiança no futuro. Abençoa os nossos esforços, nos inspira ao bem, ao amor e à caridade. E que seja em Seu nome, Deus nosso Pai, sob a inspiração do nosso Mestre Jesus, inesquecível amigo, nós pedimos licença para concluir o momento de estudo desta reunião virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Obrigada, minhas amigas, meus amigos. Até a próxima. Um abraço.